Em uma floresta tropical da América Central, o que era para ser uma simples missão de resgate se torna uma caçada mortal. Hoje no canal vamos falar sobre a franquia O Predador. Olá, olá, tudo bem com vocês? Hoje no canal vamos falar sobre uma grande franquia, O Predador. A franquia Predador começou a fazer sucesso em 1987, com o filme estrelado por Arnold Schwarzenegger. De lá para cá, já rendeu outros filmes, livros e games. Mas as coisas ficam um pouquinho confusas quando a cronologia se mistura com a de Alien. Enquanto a franquia Alien parece ignorar a presença dos predadores em sua linha do tempo, na linha temporal dos predadores tem ligação direta com os seres xenomorfos no cinema. Então hoje no canal vamos falar sobre todos os filmes da franquia e a ordem cronológica para assistir e onde assistir, o principal. Em uma floresta tropical na América Central, o que era para ser uma simples missão de resgate de um grupo de militares, logo se transforma em uma caçada mortal, com uma criatura alienígena chamada Yautja, mestre da camuflagem e no rastreamento. O Predador deu pontapé inicial para uma franquia de sucesso, se tornando um dos grandes clássicos dos anos 80. O primeiro filme de um estúdio grande, do diretor John McTiernan, o cineasta não era a primeira opção, mas Schwarzenegger assistiu a Delírios Mortais, o primeiro longa-metragem do diretor, e recomendou a produção contratação de John para o Predador. O visual final da criatura Predador foi pensado por Stan Winston, lenda da criação de criaturas de filmes de terror e ficção científica. Um fato curioso é que enquanto viajava com James Cameron para as filmagens de Alien, o Resgate, Cameron havia visto os desenhos de Winston e sugeriu a ele que adoraria ver uma criatura com mandíbulas. Winston acatou a ideia e a imagem final do Predador é a que conhecemos bem. Inicialmente, o plano era que o Predador fosse um artista marcial ágil, com reflexos de ninja. Então, Jean-Claude Van Damme foi escolhido para o papel. Porém, o peso do traje dificultava a flexibilidade do seu usuário, dificultando a prática de artes marciais. E também teve outro problema, né? Não houve diálogo, né? Quer dizer, houve um problema de diálogo entre as partes. E outra coisa também, as próteses do Predador eram grandes demais para o porte de Van Damme. E segundo também, ele próprio não estava muito feliz com as escolhas das vestimentas. E as pessoas comentavam, né? Eu andei dando uma pesquisada que ele não estava muito feliz em passar o filme todo escondido embaixo da fantasia, né? Então a produção achou melhor dispensá-lo, né? Chegou à conclusão que era melhor dispensá-lo. Aí entrou no lugar Kevin Peter Hall. Mesmo com os problemas do primeiro filme, o estúdio se interessou em fazer uma sequência. O estúdio procurou os irmãos John e Jim para pensarem no roteiro. Das 6 ideias dadas pela dupla, a Fox se interessou na ideia de colocar o Predador em uma cidade enquanto a mesma é tomada por uma onda de calor. A direção ficou por conta de Steven Hopkins, que demonstrou interesse ao produtor Joel Silver. Arnold Schwarzenegger, que interpretou Dutch no primeiro filme, não retornou para seu papel devido a algumas disputas de salário. O novo personagem foi criado, o agente especial Peter Case, que foi interpretado por Gary Busey. O segundo filme não foi tão bem quanto o primeiro, e apesar dos crossovers entre Alien nesse período, somente 20 anos depois é que um terceiro filme do Predador saiu do papel. Com produção de Robert Rodrigues, Predadores foi lançado em 2010, com direção de
Nimrod Antal, o quarto filme, veio em 2018, dirigido por Shane Black. Com exceção de O Predador: A Caçada, que foi lançado em 2022, a ordem cronológica da franquia segue a ordem de lançamento. Então vamos lá. Na ordem cronológica, o primeiro filme é O Predador: A Caçada. O longa foi lançado em 2022 e ele se passa em 1719. O filme é um prequel da franquia. Isso quer dizer que ele acontece antes dos filmes lançados. O Predador: A Caçada, conhecemos a origem das visitas do Predador à Terra há 300 anos na nação Comanche. Naru é que entra em luta contra a criatura, fazendo de tudo para proteger sua nação. A produtora Jenny Myers, ela é de Comanche. E aliás, quase todos os personagens do filme são interpretados por atores de nações originárias. Além disso, a produção conta com dublagem e legendas na língua Comanche, feito nunca ocorrido nas produções anteriores. Continuando a linha cronológica, temos O Predador, de 1987, dirigido por John McTiernan e escrito pelos irmãos Jim e John Thomas. Acompanhamos um grupo de soldados em uma missão em uma floresta na América Central, quando descobre que estão sendo caçados por um guerreiro que não parece deste mundo. Protagonizado por Arnold Schwarzenegger, o filme se tornou um sucesso entre os filmes de ação e, de certa forma, ficção científica e terror dos anos 80. O Predador 2: A Caçada continua, de 1990. Como todo bom filme, O Predador ganhou uma sequência. Agora acompanhamos nosso guerreiro caçador extraterrestre em Los Angeles, em plena onda de calor. O filme não fez tanto sucesso quanto seu antecessor, mas a figura do Predador continuou sendo querida. Dirigido por Stephen Hopkins, com roteiro novamente dos irmãos Thomas, a produção trouxe de volta Kevin Peter Hall como Predador, dessa vez protagonizando ao lado de Danny Glover. Agora temos Alien vs Predador, que foi lançado em 2004. Um ano após o lançamento do maior crossover da história do cinema, Fred vs Jason, tivemos outro super encontro, Alien vs Predador. Duas forças alienígenas sem apego à vida humana. No filme, dirigido por Paul Anderson, um grupo de pesquisadores é levado até a ilha de Bovotoya, na Antártida, para pesquisar uma fonte estranha de calor emanando das profundezas da Terra. Logo, Alien e Predador se encontram e começam uma luta descontrolada e aterrorizante. Alien vs Predador 2, que foi lançado em 2007. Esse filme parece ter sumido da memória de algumas pessoas, né? Dirigido pela dupla Colin e Craig Strauss, na história que se passa logo após os acontecimentos de Alien vs Predador, Alien e Predador seguem sua rixa e acabam em uma cidade rural no Colorado, transformando a vida de todos os moradores do local em um inferno. Predadores, que foi lançado em 2010. Dirigido por Nimrod Antal e protagonizado por Adrian Brody, o filme é considerado por muitos a melhor sequência da franquia. Predadores traz um pouco do clima de terror na selva pelo qual o filme original ficou tão marcado. Um grupo de mercenários é sequestrado e levado para uma floresta em um planeta desconhecido, somente para servir de caça aos predadores. O Predador, que foi lançado em 2018, dirigido por Shane Black, que esteve no elenco do primeiro filme. O longa traz uma raça melhorada de predadores, que utilizou o DNA de outras espécies para seu próprio aperfeiçoamento. Um predador capturado escapa e assassina todos na instalação militar onde estava preso. O único sobrevivente acaba chamando a atenção de um grupo de predadores, e agora seu filho se tornou um alvo. Um grupo de ex-soldados e uma cientista tentam deter as criaturas. E qual é o filme preferido de vocês aí dessa franquia? Eu gosto particularmente do visual, assim, eu gosto do visual do Predador de A Caçada, o Predador e a Caçada, e o Predador.
de 2018. Principalmente o Predador de 2018, eu acho que ele tá bem grandão, bem marombom. Eu particularmente eu gosto desses dois visuais. E o filme, o primeiro, de 1987, e o de lançado em 2022, A Caçada, também é muito, muito bom mesmo. Eu gosto bastante. E o segundo, A Caçada Continua, eu acho que ele foi superestimado, porque é um bom filme, eu particularmente eu gosto. E qual a opinião de vocês? Beijos, beijos e até mais.